Ok. Então, irmãos, vamos ter as nossas Bíblias abertas, ou se não, o seu aplicativo da Bíblia aberto, lá no livro de Salmos, certo? Vamos para o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. Qual é o verso? Verso de número 71, ok? Vou repetir para você. Nós vamos fazer a leitura do livro de Salmos, Salmo de número 119. O verso é o verso 71, ok? E a Cris vai ler aqui para a gente, para isso aqui ficar mais bacana. Vamos lá. Graça e paz, queridos. Que bom estarmos juntos aqui no nosso culto, nosso momento carismático, como o pastor Pompeu fala sempre. Deus abençoe a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. E vamos ouvir a palavra do Senhor no Salmo 119, 71, que diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém. Prestou bem atenção no verso? Tem Bíblias que dizem assim, olha: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, certo? Pois é, isso é o salmista falando com Deus. Pois é, ele está dizendo assim, em outras palavras: Senhor, foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus estatutos, eu aprendi a tua lição, eu aprendi os teus ensinamentos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu sei que eu não preciso ser profeta para dizer, porque eu tenho certeza quase que absoluta que todos aqueles que já passaram, né, que estão passando por essa pandemia, que tem passado, que o mundo tem passado, todos nós sofremos muitos reveses nessa caminhada, certo? Uns mais, outros menos, mas eu quero crer, né, e sem um pingo sem nenhum sentimento de querer achar que o sofrimento, querendo medir se foi maior ou menor o sofrimento desse ou daquele, porque essas coisas não tem como medir, né? A gente não tem como medir. Uns sofreram mais, outros sofreram menos, outros tiveram mais tribulações, outros menos tribulações. O fato é que não importa se foi muito ou pouco, grande ou pequeno, todos grandes ou pequenos os reveses, todos nós tivemos muitos ao longo dessa caminhada. Muita coisa que a gente tentou fazer e com certeza não fomos sucedidos da maneira como a gente gostaria, é verdade. Então, tem uma frase do Josh King que ele diz o seguinte: a esmagadora maioria dos retrocessos que a gente enfrenta na vida, esses retrocessos, a maioria deles nos oferece experiências valiosas quando a gente decide encará-los como lições a serem aprendidas, no lugar de vê-los como fracassos. Repare, na verdade, hoje a nossa conversa, ela visa exatamente mudar a nossa visão, o nosso ângulo de visão ou o ponto de vista sobre os nossos retrocessos, sobre os nossos reveses, digamos assim, certo? Eu não quero nem chamar de retrocesso, mas a gente pode até, de repente, quando você tenta fazer algo, você não chegou lá e tem que fazer novamente, ou seja, volta para o ponto inicial para recomeçar. Aí alguém diria assim: retrocedeu. Eu compreendo tudo isso, é verdade, certo? Mas olha, irmãos, nesses dias a vida da gente, todos nós temos enfrentado grandes desafios, uns maiores, outros menores, é verdade, mas é bem verdade que muita coisa que a gente fez, eu já comentei isso em outro momento, não lembro, mas eu tenho sido
talvez um pouco repetitivo no meio de tudo isso. Por quê? Porque quando a gente está pensando que essa pandemia está acabando, vem uma variante nova, quando a gente está pensando assim, ela não é tão virulenta, ela é só mais infecciosa, e a gente vê, mesmo sendo mais infecciosa e menos virulenta, ou seja, não é mais aquela variante lá do começo que as pessoas ficavam muito preocupadas, sobretudo com os relatos do mundo que dizia assim, olha, a pessoa vai para o hospital e muitos morrem como se estivessem se afogando sem estar dentro d'água, buscando oxigênio, buscando ar e não acha. Imaginou? Nos parece que hoje a nova variante, ela é menos agressiva, vamos dizer assim, do ponto de vista da virulência, do ponto de vista do estrago que ela faz no corpo de quem hospeda o vírus. Mas, ao mesmo tempo, ela se espalha com muito mais facilidade. Já visto, você liga a sua TV aí, você vai vendo aí a quantidade de pessoas. Nós vamos assistir, temos assistido nesses dias, os gráficos do número de relatos, né? Olha aí, esses são os gráficos das pessoas que são declaradas positivas, né? Aí também não estão incluídos os não declarados, aqueles que têm a doença e acham que, né, nem vale a pena, está longe do centro urbano, vai dar muito trabalho e nem está sentindo grande coisa, ou é quase assintomático, acha que não é demais e de repente tem a doença, mas não sai nos relatos oficiais. Então, considerando só os relatos oficiais, a gente está vendo que a coisa está, né, bastante, como é que eu diria, está crescendo muito, né, nesses últimos tempos, tá certo? Quando a gente estava aí numa vertente de menos pessoas infectadas, certo? Eu estou falando tudo isso, irmãos, certo? Porque a gente não precisa olhar para essa situação que a gente está vivendo hoje. Eu não digo agora só com relação à pandemia, né? A gente não precisa olhar como o que o mundo está vivendo hoje como o fim dos tempos, né? Como vai ficar desse jeito. Vai não, isso vai passar mesmo. Vai passar, a gente não sabe quando, é verdade, porque lá em 2020, quando isso tudo começou, e as pessoas lá em março de 2020, pelo menos aqui no Brasil, né, dia 15 ou 16 de março, eu lembro bem, foi dia 15, se não me falha a memória, um domingo, nós celebramos na igreja, na segunda-feira já estávamos com a igreja fechada por decreto, né, tudo fechado, tudo lockdown geral, foi aquela coisa toda, enfim, e lá o pessoal já discursava, né, os nossos cientistas, os corpos técnicos, né, da ciência já diziam, né, quase que concordando em unanimidade, não era o caso exatamente, mas a grandiosíssima maioria dizia que isso só ia durar 6 meses no máximo, ou seja, isso ficaria até setembro, outubro e acabaria. Irmãos, a gente está vendo que os mais renomados cientistas vão para um lado, vão para o outro, e estão vendo que realmente a coisa não saiu exatamente como eles pensavam, certo? Mas, enfim, a ciência está prestando aí o seu grande serviço para a humanidade, né, através das vacinas, né? A gente não pode negar que tudo isso que a gente está assistindo hoje, em termos de arrefecimento da pandemia, grande parte disso, não apenas os cuidados essenciais, uso de máscara, álcool, aquela coisa toda, tudo isso está ajudando muito, certo? O distanciamento social, sem dúvida, também, mas as vacinas, sobretudo, também estão fazendo o seu papel, haja visto que não tem remédio 100% eficaz. Não é como uma dor de cabeça que você toma um Dorflex, né, e resolve o problema. Não é assim não. Se fosse assim, estava muito bom. Isso nem era pandemia, certo? Deu problema, toma aqui e acabou. Não é uma gripe, não é uma gripezinha, certo? É uma virose perigosa, tá certo? Então, a gente não precisa olhar para isso, né? A gente não precisa olhar para os nossos fracassos. E aí eu falo agora para você que está aí lutando para readquirir o seu emprego, para você que está aí lutando para readquirir a sua vida, você que está aí na luta para recolocar a sua vida nos trilhos, para retomar a caminhada, né, a vertente de crescimento que você estava sentindo antes do começo da pandemia, quando o Brasil, naquele tempo, estava meio que fazendo um ensaio de que ia partir numa corrida, numa vertente de crescimento, e veio a pandemia, enfim, exigiu do mundo inteiro, né, dos estados, dos municípios, do país, do governo federal, todas as instâncias da administração, um esforço hercúleo para poder controlar tudo isso, o que continua até hoje. Tá? Então a gente não precisa, né,
olhar para tudo isso e achar que a coisa, bom, se não terminou até agora, parece que não vai terminar mais, certo? Então a gente precisa olhar de uma maneira diferente, porque hoje o Senhor quer nos dizer que os reveses da vida, os fracassos, quaisquer que sejam eles não foram e nem são o fim da linha, amém? Talvez você esteja dizendo assim, pastor Pompeu, mas olha, o senhor não está passando o que eu estou passando, o senhor não está sofrendo o que eu estou fazendo, o que eu estou sofrendo. Mas escuta aqui, meu irmão, minha irmã, você também não sabe o que eu estou sofrendo. Eu não sei o que você está sofrendo, não sei. E você também não sabe o que eu estou sofrendo. E nem adianta a gente querer botar aqui, criar uma espécie de balança, certo? Um sofrimentômetro, certo? Para a gente colocar uma coisa e dizer assim, olha, você sofreu mais do que eu sofri mais do que você. Ninguém está aqui querendo ganhar de ninguém para dizer que sofreu mais. O fato é que todos nós estamos sofrendo ainda, todos nós tivemos reveses nessa caminhada. E olha, lamento lhe dizer que se ainda estamos vivos e se estamos na pista, irmãos, de corrida, porque a gente está correndo, uns mais, outros menos, né? Tá certo? Daqui a pouco uns vão descansar, outros vão continuar correndo e vão embora. Se você está na pista, lamento lhe dizer, outros reveses poderão vir e provavelmente virão, porque se eles não nos abandonaram até agora, por que daqui para frente a gente vai viver mar de rosas sem problemas? De jeito nenhum. Haverão outros. E eu espero que não muitos, é verdade, eu estou igual a você, certo? Se algo está dizendo a você que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você é um fracassado, que você é uma fracassada, eu repreendo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Meu irmão, minha irmã, Deus fez você para ser um vencedor, uma vencedora. Agora, não significa que você tendo sido feito para vencer, não significa que você vai ganhar todas as coisas em que você vai entrar, não. Não significa que tudo que você intentar, tudo que você planejar, olha, seria muito bom. Irmãos, nós não somos Deus. Somos gente com toda a sorte de fraquezas, de limitações, e olha, não são poucas, é verdade. Somos extremamente limitados. E a gente muitas vezes se dá conta das nossas fraquezas e limitações, quando a gente muitas vezes aqui e acolá estamos nos deparando com a nossa realidade bem humana mesmo. Somos seres humanos. Não temos superpoderes. Superpoderes ficam para as televisões, para os filminhos, certo? Poder tem Deus, irmãos. Quem somos nós nesse mar de coisas? Nós somos servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, filhos e filhas muito amados do Senhor, criados à imagem e semelhança de Deus, para sermos vencedores, para aprendermos com os nossos reveses, entendendo que as perdas que nós tivemos, que os reveses que nós tivemos, e os reveses que teremos no futuro, viu? Nenhum deles será fim de linha, não. E como é que a gente faz isso? Eu quero hoje convidar você de forma bem carinhosa, objetiva, a você entrar nessa frase, entrar nesse pensamento do Josh King, que eu disse lá no começo, quando disse que a esmagadora maioria dos retrocessos que a gente enfrenta na vida, eles são valiosas experiências que se tornam valiosas experiências somente quando a gente decide, olha só, há uma decisão, há uma escolha, quando a gente decide encarar essas situações como grandes lições a serem aprendidas no lugar de ver essas situações como fracassos. Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Primeiro passo para você mudar o ponto de vista. Vamos lá. Pense aí, certo? No revés como uma oportunidade que Deus está dando a você. Como é que é isso, pastor? Olha, Deus está dando a você uma oportunidade para você ficar bom no negócio. Uma vez eu tive uma aluna, faz tempo, eu me lembrei dela agora, inclusive, E essa moça, ela estudou conosco lá na sala de aula, fez todas as provas, e naquele tempo, diferentemente de hoje, que a gente hoje aqui está no online, né? A gente está fazendo home office, aulas online e tudo mais, e hoje seria talvez mais fácil se a gente se comunicar via WhatsApp, mas naqueles dias não tinha isso.
E aí eu não tinha o e-mail da moça, não conhecia, eu sabia quem era a aluna, mas estava esperando ela aparecer na sala de aula. Então nós fizemos as avaliações, ela foi passando e terminou que ela não passou por média. Ela precisava fazer a prova final, de todo jeito. Então ela fez a primeira prova, a segunda prova. Na cabeça dela, ela achou que tinha passado por média já na segunda. E quando ela não fez a terceira prova, eu pensei assim, bom, então ela avaliou e olha, ela não teve uma nota muito ruim não, ela ficou sem passar por média por um pequeno valor, certo? Mas ela não veio fazer a terceira prova, que daria até a ela a chance de passar por média. Talvez ela tivesse lá a sua escolha, não, eu vou para fazer a final. Isso eu fiz essa escolha muitas vezes, inclusive quando eu era estudante. Eu vou fazer a final, que assim eu aumento a minha média, a relação do cálculo da final é mais interessante, já que eu vou ter que estudar para uma terceira prova, eu estudo para a final e faço uma média melhor, assim eu aumento o meu score. E assim foi. Resultado, a menina não fez a prova. Meses depois, essa menina me ligou. Professor, e agora o que é que eu faço? Eu digo, olha, lamento muito, não dá mais para resolver. Eu não consigo mais, o semestre já acabou, a universidade já fez todas as avaliações, tudo já foi relatado, tudo já foi registrado no sistema na universidade. Eu não tenho mais forças para mudar isso. E ali agora o que eu faço? Eu digo, olha, o que você vai fazer é o seguinte, você vai repetir a disciplina e vai levar a grande oportunidade de se tornar uma aluna ainda melhor do que é que você foi, tá certo? Essa foi eu digo, não enxergue isso como uma coisa ruim para você. Lá na frente, quando você tiver que passar por tudo aquilo que a gente ensinou, tiver que passar com, né? Deus muitas vezes faz assim, ele coloca a gente na sala de aula da vida e vez por outra ele diz assim, olha, você vai voltar para ter aula novamente. Para quê? Para você se tornar ainda mais forte do que a pessoa que você é. Quando eu falo isso, eu me lembro de um amigo nosso, que daqui a uns dias ele estará conosco no ministério na Paróquia São Paulo, nosso querido Dirceuzão, certo? O Dirceu, ele conta uma história interessante que eu não consigo me esquecer. Ele fez um concurso público e nesse concurso ele foi reprovado. Mas veja, ele mesmo conta que ele foi reprovado por conta de uma única questão. Isso acontece, concurso público é assim. Recentemente, meu sobrinho também ficou por uma única questão numa prova e aí teve que rever os planos dele e tudo mais, enfim. Mas concurso público é assim. E ele ficou por uma única questão. Não foi aprovado no concurso por essa única questão. Que questão era? Essa questão versava sobre direito eleitoral. E aí o que foi que aconteceu? Ele podia ter ficado chorando, poxa, maldito direito eleitoral, né? Que matéria chata, aquela coisa toda, desgraça de matéria, certo? Que me reprovou no concurso. Não, sabe o que foi que ele fez? Ele disse, tá bom, foi o direito eleitoral que me reprovou? Pois na próxima prova eu vou fazer do direito eleitoral a prova mais, certo? A porção do assunto, que eu vou entender mais do negócio. Resultado, hoje o Dirceu é dono do livro mais vendido no Brasil sobre direito eleitoral. Ele é uma das grandes autoridades no Brasil sobre direito eleitoral. Na época das eleições, ele é uma das pessoas mais consultadas, né? Certo? É uma pessoa muito querida no meio jurídico, tá certo? E tem um dos livros que andam por aí pelas universidades Brasil afora, tá certo? Sobre direito eleitoral brasileiro, amém. E é atualizado, viu? É isso aí, certo? Então ele fica ali, ó, up to date, o tempo todo, ó, atualizadíssimo, para não perder o foco, tá certo? Então, o negócio é esse, meu irmão. Muitas vezes você recebe um revés por um pequeno detalhe, mas aquilo ali dá a você uma grande oportunidade de você não enxergar aquilo como fracasso. Ali pode ter sido uma grande oportunidade que Deus está dando para você fazer uma releitura e adquirir uma compreensão diferente, certo? Pode dar a você uma nova maneira de aprender. Então a palavra para mim e para você é essa. Aprenda com a nova experiência que Deus vai dar a você. E aí eu digo o seguinte, talvez, olha o que eu estou dizendo, talvez o que tenha acontecido com você, certo? O revés que tenha acontecido com você, não foi exatamente algo ruim. Dá para você entender? Está compreendendo o negócio? Às vezes aquele negócio, olha, às vezes eu digo, eu passo por situações, eu vou dar aqui uma ilustraçãozinha boba, mas olha, às vezes alguma coisa me atrasa no meio do caminho, eu estou meio apressado para fazer isso ou aquilo, e às vezes aquela coisinha que eu passaria 5 minutos, eu gasto 15 aí num
uma determinada coisa. Não, eu vou entrar ali na padaria, 5 minutos eu compro o pão. Quando eu chego lá, louco para comprar o pão, sai o pão quentinho, o pão sai, mas só sai dali a 10 minutos. E lá já tem uma fila de umas 10 pessoas na minha frente. Resultado, para eu pegar o pão quente, eu tenho que esperar os 10 que ele vai sair, mais os 10 da fila. Certo? Então, o que eu acharia que seria em 5, termina sendo em 15, 20. E aí, Papai do Céu faz essas coisas para você passar depois em determinado lugar que talvez você nem sabe, Deus já está preparando para você passar em paz. E para usar uma coisa bem prática, vai que a árvore caiu, ia cair exatamente na hora que você estava passando e pronto. Caiu, não machucou ninguém, porque Papai do Céu organizou as coisas todas, não acidentou, não fez mal a ninguém, amém por isso, tá certo? Então, meu irmão, olhe para a situação e talvez esse ou aquele revés, ele pode ter sido aí uma grande placa luminosa que Deus colocou na sua frente, escrito assim, nova oportunidade para você fazer uma releitura da vida. Tem uma frase do Frank Clark que diz o seguinte, se você encontrar um caminho que não apresenta nenhum obstáculo, provavelmente esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Sabe por quê, queridos? Concordo. Porque todo caminho que leva à vitória, ele é cheio de dificuldades. Eu não estou vendo vitória fácil. Vai assistir uma Olimpíada e você vai ver como é que é. A luta é grande para você chegar na final. São várias eliminatórias em muitas provas. E você vê que a pessoa, para estar lá disputando a final, ele teve que eliminar uma pá de gente que, olha, gente que treinou, gente que se esforçou, gente que deu o seu melhor para chegar ali, mas ainda assim você foi melhor. E se você não foi, você vai ter que voltar e tentar novamente, certo? E aí a gente entende, né, aquilo quando a palavra diz o seguinte, lá em João 16, 33, para que em mim, Jesus disse assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, certo? No mundo tereis aflições, mas anime-se, viu meu irmão, anime-se minha irmã. Por quê? Porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Amém? Entendeu? Então o primeiro passo para você olhar para os reveses da vida numa outra ótica, é você entender que eles estão aí, estarão aí sempre, certo? Porque a vida tem as suas dificuldades, o que você vai precisar fazer é enxergar esse revés como de repente uma grande oportunidade que Deus está dando a você de fazer uma releitura do mundo que cerca você. Segundo passo é um desafio que eu quero fazer a você. Vamos lá, que desafio é esse? Meu querido, minha querida, faça um exame aí na sua mente, certo? E procure nas suas lembranças, e eu sei que bem provavelmente não vai ser difícil você encontre aí pelo menos uma oportunidade, uma situação na sua vida, uma ocorrência qualquer, que você, nessa situação, você pode aprender algo valioso mediante um erro que você cometeu. Não é? Vamos lá? Você já passou por alguma coisa assim? Eu já. Eu não preciso ir muito longe, não. Muitas situações na vida eu cometi erros e eu precisei retornar ao ponto. E como dizia um pastor amigo meu, não é começar tudo de novo, é começar tudo de um novo jeito. Não é fazer tudo novamente, é fazer tudo de uma nova maneira. Porque se nada mudar, nada mudará. O salmista, lá do Salmo 119, 71, está lá na nossa leitura. Senhor, foi bom que eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus estatutos. O profeta Isaías, lá no capítulo 26, verso 10, diz assim, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso o ímpio aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica o que é mal e não atenta para a majestade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Se você é servo de Deus, se você é servo do Senhor, escute essa, certo? O Deus que criou você, Ele vai te ensinar, Ele vai te fazer crescer nas tribulações. Um servo de Deus, uma serva do Senhor, aprende com as tribulações. Um servo de Deus aprende com os reveses da vida. E olha, a vida já teve muitas na tua vida, eu tenho certeza, muitos reveses como teve na minha.
E olha a gente aqui para contar a história, certo? E se o fato de você ter aprendido aquilo que não deveria se repetir, foi uma grande lição, uma lição valiosíssima para você não cometer o mesmo erro novamente. Quando você se sentiu frustrado, frustrada pelas coisas terem transcorrido de uma maneira ou de outra, a palavra é essa: pondere. Pense que ali pode ter tido uma grande oportunidade, certo? De Deus se mostrar a você, porque escuta aqui uma coisa, meu velho, viu, minha irmã? Deus não é apenas Deus do universo, não. Deus é o Deus da tua vida. Ele não é apenas Senhor, o Senhor de todas as coisas que foram criadas, não. Ele criou você. Antes que você fosse criado, antes que você viesse a existir, Ele já te conhecia. Olha que coisa linda. Você já morava no coração de Deus. Olha que coisa extraordinária. Você é único, você é única. Não existe uma pessoa na face da terra igual a você. Nunca houve uma pessoa na face da terra igual a você. Você é uma joia raríssima, certo? E como joia raríssima você sendo, certo? Deus te fez de forma toda especial. E no meio das tribulações, muitas vezes Ele está ali procurando se revelar a você para te mostrar que Ele não é apenas o Deus que criou as coisas, Ele criou você e conhece não apenas os detalhes do universo, mas Ele conhece os detalhes da sua vida. Ele sabe onde a ferida dói, Ele sabe onde a ferida incomoda, Ele sabe onde precisa curar, Ele sabe onde precisa transformar, Ele sabe onde precisa edificar, fortalecer, Ele sabe onde precisa te ensinar para você andar melhor. Então, se Ele sabe tudo isso, certo? A palavra é essa, continue andando, amém? Legal. Olha, eu quero começar aqui concluindo essa mensagem, certo? Lembrando a você dos 2 primeiros passos, tá certo? Ok? Lembrando a você dos 2 primeiros passos. Para você lançar um novo olhar sobre essa ótica dos reveses da vida, certo? Você tem que, em primeiro lugar, pensar nos reveses da vida como um retrocesso oportuno. E depois você deve pensar nas muitas vezes, provavelmente na sua vida, em que algo que não saiu exatamente como você planejava, foi ali uma grande lição para a sua caminhada. Amém? E aí nós vamos para o terceiro e último aspecto fundamental para a gente encerrar isso. Lance hoje um olhar de fé, um olhar de esperança sobre os desafios que você está vivendo hoje. E por que não sobre os desafios que você haverá de enfrentar amanhã? Você faz planos para o futuro? Eu faço. Já estou fazendo. Muito embora essa pandemia esteja mexendo com tudo, e eu estou o tempo todo revendo os meus planos, é verdade. O tempo todo eu estou mexendo nas minhas relações, nas minhas condições, para adequar a minha realidade, porque cada dia parece que é uma realidade, a realidade vai mudando, e é isso aí, certo? É isso aí. Então, se você faz planos para o futuro, lance hoje um olhar de fé, um olhar de esperança sobre o que você está vivendo hoje, porque o Deus que te ajudou desde ontem, anteontem, transanteontem até aqui, é o mesmo Deus que está com você hoje aqui. É o mesmo Deus que estará com você amanhã, sabe por quê? Porque Ele já está lá, esperando você chegar. Que coisa boa, né? Que coisa boa. O sentimento que a gente tem é como se você estivesse voltando para casa e no lugar onde você chegou, no porto onde você chegou, tenha sido aeroporto, rodoviária, não importa. Quando você chegou no seu destino, Ele estava lá esperando por você, de braços abertos, dizendo: você não está só aqui. Olha que coisa boa. Não é bom? Pois é. Certo? O desafio que você tem de hoje em diante é olhar para seu horizonte e, ainda que você possa de repente observar e achar algo intransponível, lembre-se que o Deus que criou você, para Ele nada é impossível. E se a realidade que Ele ajudou a transformar de ontem ou no dia de hoje uma realidade melhor, Ele pode fazer hoje uma realidade muito melhor
amanhã, tá certo? Talvez aí você esteja pensando aí, mas eu tentei tanta coisa, pô. Talvez você tenha tentado nas suas forças, né? Pois é, você tenha ido na força do seu braço. Vou te dar uma sugestão, que tal você andar na força de Deus? Diz assim: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não me sinto forte o suficiente, mas eu preciso de Ti. Pronto, é só o que você precisa, certo? Quando eu digo isso, eu lembro da minha irmã, que por anos ficou tentando ter um filho, e ela tem uma doença, um problema orgânico chamado endometriose. Passou anos e anos tomando remédio para ver se a endometriose passava, e os remédios não resolveram. Aí chegou um tempo em que ela disse: olha, eu não aguento mais intoxicar o meu corpo com esses remédios, eu não aguento mais, eu vou parar de tomar os remédios, agora está nas mãos de Deus. Pois é, vê o que ela disse: agora está nas mãos de Deus, certo? Porque até então ela confiava nos remédios, não que Deus não faça através dos remédios, também faça, mas ela tentou e os remédios não resolveram. Quando ela disse não mais remédio, agora está nas mãos de Deus, pronto. 2 meses depois estava grávida, nasceu a nossa querida Malu. Eita, coisa linda. Pois é assim que Deus faz, meu irmão, minha irmã, tá certo? Olhe para os desafios de hoje com o coração cheio de fé, cheio de esperança, certo? Lembrando daquilo que Paulo, e eu sei que você vai lembrar desse verso, quando ele escreveu lá aos Romanos, no capítulo 3, ele diz lá no verso 3, irmãos, não somente uma coisa, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão pelo amor de Deus que nos foi outorgado. Sabe o que é isso? Deus não traz confusão ao coração da gente, certo? A esperança que Ele coloca no seu coração é mediante as lutas que você aceitou enfrentar, os desafios que você aceitou vencer, e se tornou lá na frente uma pessoa mais experiente. É por isso que o seu coração está cheio de esperança. Agora, para você se tornar essa pessoa experiente, você tem que ter paciência, viu? Alô, não desista não. Deus fez você um vencedor, uma vencedora. E os reveses da vida nunca foram, não são e jamais serão o fim da linha. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, que teu Espírito Santo nos encoraje, nos alimente, nos inspire todo o tempo para a gente seguir adiante. Temos muitos desafios e olha, o nosso país está aí com um grande desafio, né? O mundo está aí com um desafio monstruoso de vencer esse tempo da pandemia. E nós sabemos, Senhor, como disse uma vez aquele centurião, Senhor, basta uma ordem tua e tudo isso muda. Então que isso aconteça agora, já, Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti. Que Tu mudes as nossas realidades e mude a realidade do mundo, que assopre essa pandemia para lá. Ainda tem país, mundo afora, que está por aí ainda pensando em fazer guerra, como se já não bastasse o mundo do jeito que está, ainda tem gente querendo confusão. Mas a Tua palavra nos diz que o ímpio é assim, mesmo na terra da retidão, ele ainda insiste em praticar o que é ruim, mas que o Teu Espírito Santo possa soprar sobre essa humanidade, sobre a nossa realidade, nos trazer novas realidades, novas experiências, novo crescimento saudável, vigoroso, em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção sobre o dia de hoje e sobre os dias de ontem e de amanhã. Nós sabemos que no dia de ontem Teu Espírito Santo nos alimentou, nos sustentou, e é o nosso coração, né, munido aí dessa certeza de que Tu que és sempre presente, Tu que não nos abandonaste pelo caminho, no meio, né, da caminhada até aqui, e que tem estado conosco todos os dias, haverá de nos alimentar, nos fortalecer, nos encorajar e nos dar forças para vencer os dias que vêm adiante. Ajuda o nosso Brasil, ajuda o nosso povo, ajuda esse povo de Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.